Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Então, neste vídeo aqui eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei aí para vocês da semana, do dia 29 de junho a 3 de julho, tá? Então, a nossa primeira semana de atividades da segunda etapa. Então, nós falamos um pouquinho, sobre a história, do povo hebreu e para fixar o conteúdo aí, eu deixei 5 atividades para vocês que, vocês podem visualizar aí na tela. Então, vou comentar com vocês essas atividades para que vocês, estejam aí conferindo com as respostas que vocês produziram. E vou enviar, juntamente com este vídeo, o gabarito, dessas questões aqui. Então, na primeira questão, eu perguntei para vocês qual que é a principal fonte histórica, sobre os hebreus. Bem, a principal fonte histórica, sobre os hebreus é o livro da Torá, o livro sagrado aí para os judeus. E os textos, da Torá correspondem aos 5 primeiros, apareceu só 4 aqui porque minha mão está abaixo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Do Antigo Testamento ali. Então, se vocês colocarem aí que a Bíblia, também é essa principal fonte histórica, está correta, tá? Então, a questão número 2. Quais foram os povos que dominaram os hebreus ao longo de sua história? Bem, a história, do povo hebreu é uma história aí, de bastante luta, bastante sofrimento e bastante superação também. Ao longo da sua história, eles foram dominados aí por diversos povos, entraram em conflito com diversos povos. E nós podemos ressaltar 5 povos, que dominaram os hebreus aí ao longo da sua história, com uma importância aí maior. O primeiro deles, os egípcios, no momento em que os hebreus foram escravizados, lá no Egito, até que Moisés os libertou. O segundo é os babilônicos, no período ali de Nabucodonosor, no chamado cativeiro da Babilônia. O terceiro é os persas. Os persas, apesar de terem permitido os hebreus voltarem, para a sua casa, após terem conquistado ali, os babilônicos, os hebreus ainda estavam sobre o seu domínio, deviam ainda a eles, pagamento ali de tributos. E o quarto é os macedônicos, os macedônicos ali que teve o seu império expandido por Alexandre o Grande. E o quinto, os romanos, o último aí dos povos a destruir, a dominar os judeus e a destruir Jerusalém, ali depois de Cristo. Então, nós temos esses 5 povos. A questão número 3. O que foi a diáspora judaica? Bem, a diáspora judaica, já emenda aí com a história do último povo que dominou os hebreus, os romanos. Tá? A diáspora judaica foi um movimento de migração, de dispersão dos judeus pelo mundo após os romanos, tentando ali controlar uma revolta, dos hebreus em Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém, destruíram, a cidade e vários dessas pessoas fugiram, de Jerusalém, temendo ali pela sua vida, e foram, se abrigar, povoar outras partes do mundo. Tá? Então, a diáspora judaica é esse momento de dispersão dos judeus, dos hebreus pelo mundo. Quarto, qual o maior legado dos hebreus para as sociedades ocidentais? Bom, sem sombra de dúvidas, o maior legado dos hebreus, para as sociedades ocidentais é a crença em um único Deus, a influência que a sua religião exerceu sobre o cristianismo e o islamismo, as maiores, religiões aí que nós temos hoje, tá? Fazendo parte dessa tríade, judaísmo, islamismo e cristianismo.
Então, essa crença em um único Deus que iniciou lá com os hebreus, né, é o maior legado aí para as sociedades ocidentais. Questão número 5. O que aconteceu com o reino de Israel após a morte de Salomão? Então, o reino de Israel que, né, iniciou ali a sua expansão com o rei Saul, né, e teve com Salomão aí, né, o último rei com esse reinado unificado. Após a sua morte, houve, né, atritos ali, né, na sucessão e o reino foi dividido em duas partes, tá? A parte norte, que ficou conhecida como o Reino de Israel, com capital em Samaria, e a parte sul, que ficou conhecida como o Reino de Judá, com capital em Jerusalém. Ok? Então, dessa forma, né, eu vou deixar aqui para vocês, né, o gabarito e vocês vão estar recebendo isso daí, esse material também, junto com as outras atividades, né, dessa semana, tá? Então, desejo a vocês aí bons estudos e qualquer dúvida, né, vocês comentem aí, vocês me procurem para a gente estar, né, debatendo aí, discutindo e tirando essas dúvidas. Então, fiquem com Deus, se cuidem, né? Um grande abraço.